você para a gente meditar na palavra de Deus, é um texto muito conhecido. Eu diria, é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. É um texto muito conhecido, que é do conhecimento dos crentes e daqueles que não são crentes. A maioria das pessoas conhece bem esse versículo, né? Nós vamos meditar um pouco nesse texto e eu quero convidar você, né, para a gente poder meditar na palavra de Deus, né? João, Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, capítulo 3, e o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu poderia ler outros textos, que talvez não é do conhecimento de todos. Mas o mais importante de um texto não é se o texto é conhecido ou não. Não é se o texto é do conhecimento de todos. O mais importante do texto é nós acreditarmos nele, né? Esse é um texto maravilhoso, né? É um versículo para nós ficarmos aqui 1 hora, 2 horas, falando sobre este versículo. É um versículo maravilhoso, é um versículo poderoso. Eu considero esse versículo o maior versículo da Bíblia, maior no sentido de importância. Em outra ocasião, eu poderia dar um estudo sobre esse versículo. Mas hoje eu quero apenas aqui, em alguns minutos, extrair algumas coisas, né? Algumas verdades espirituais para o nosso elevo espiritual. Muito bem, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero falar hoje com você sobre o amor de Deus. Esse tema é maravilhoso. O amor de Deus. Como é que você enxerga? Como é que você entende? Como é que você encara essa palavra? O amor de Deus para com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que me assiste agora sabe muito bem que Deus nos ama. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa sobre esse versículo que fala sobre o amor de Deus. Eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta. A minha palavra hoje começa com uma pergunta. Quando foi que Deus começou a nos amar? Quando foi que Deus começou a nos amar? Quando foi que Deus orou para nós e passou a nos amar? Quando foi que isso começou? Esse amor de Deus por mim, esse amor de Deus por você, quando foi que Deus começou a nos amar? Indo para Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, verso 3, lá diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1,3 diz que Deus já nos conhecia muito antes de eu e você sermos formados no ventre da nossa mãe. Antes de você existir, Deus já te amava. Ele conhecia você. Olha o que diz o texto de Jeremias 1,3. Respondendo a minha pergunta. Quando foi que Deus começou a nos amar? Talvez você pode achar que Deus começou a te amar quando Jesus morre na cruz. Não! Jeremias 1,3 diz, antes que eu te formasse no ventre. Deus falando com Jeremias, antes que eu formasse você no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então Deus te amava, Deus me ama, Deus nos amou antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele já amava você. Olha que coisa espetacular. Isso é fantástico. Falar do amor de Deus é falar de algo profundo. Deus falando com Jeremias, antes que você fosse formado,
Se você ler Apocalipse capítulo 13, verso 8, lá diz assim que Jesus, o plano da salvação feito por Deus, foi feito antes do mundo existir. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo. Jesus já existia na onisciência de Deus um plano de salvação para o homem que haveria de cair no futuro. Então isso mostra que o amor de Deus para com você já existia muito antes de você nascer, muito antes de você vir ao mundo. O dia que você nasceu, é claro que você sabe a data do seu nascimento. Deus te amava. O dia que você nasceu, você já era alvo do amor de Deus. Muito antes de você nascer, no ventre da sua mãe, você já era alvo do amor de Deus. E muito antes de você ser formado, você já era alvo do amor de Deus. Então, quando foi, pastor, que Deus começou a me amar? Ele me amava, ele já tinha amor por mim, muito antes de eu nascer. Na barriga da minha mãe, ele já me amava. Quando eu nasci, ele já me amava. E ele continua te amando até hoje. Porque este é o amor de Deus. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E lá ainda diz que o nome dos salvos foram escritos no livro da vida, antes mesmo da fundação do mundo. Isso porque Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ele já sabe. Eu não sei. Eu não sei no final quem vai ser salvo e quem não vai, mas ele já sabe. Ele já conhece o número dos escolhidos. E a pergunta é, quando Deus começou a me amar? Deus começou a me amar. Deus começou a te amar. Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Eu me converti com 19 anos de idade. Até os 19 anos de idade, eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Mas desde o dia que eu nasci, até os 19 anos de idade, Deus já me amava. Porque a Bíblia diz que Deus me amou primeiro. Muito antes de eu conhecer Deus, de eu saber quem era Deus de verdade, eu já era alvo do seu grande amor. Ele já me amava. Ele já tinha amor por mim. Então, quando foi que Deus começou a me amar? Ele começou a me amar. Ele já começou a ter amor por mim. Muito antes que eu nascesse. Então, Deus te ama. E essa história de amor de Deus para com você é muito antes de você conhecer Deus. Eu não sei quantos anos de fé você tem. Mas antes de você levantar sua mão e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Deus já estava de olho em você. Ele já amava você. Mesmo antes de você nascer, Jesus já tinha morrido na cruz por você. Jesus morreu na cruz por você antes mesmo de você nascer. Deus te amava antes de você nascer. Jesus morre na cruz e oferece um sacrifício na cruz antes de você nascer. Não. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já amava você. Ele já amava você. A segunda pergunta é, por que Deus me amou? A primeira pergunta é, quando Deus começou a me amar? Antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe. A segunda pergunta é, por que Deus me amou? É bem verdade que quando um homem se apaixona ou passa a amar uma mulher, ele viu nela alguma coisa que chamou a sua atenção. Mas não há explicação para o amor de Deus. Se você me perguntar, pastor, por que Deus me ama? Eu não sei te responder. A única resposta que eu tenho é que Ele simplesmente ama você. Deus não ama você baseado em obras. Observe que quando Deus amou você, no ventre da sua mãe, quando Deus amou você, ainda sem ser formado no ventre da sua mãe, você nem sabia que Ele existia e Ele te amava. Quando Deus amou você, antes de você nascer no ventre da sua mãe, você não tinha obras e Ele te amava.
Você não era fiel a Ele. E Ele te amava. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já te amava, sem você ter obras, sem você ser fiel, sem você ser santo, sem você exercer fé nele. Isso mostra que o amor de Deus para com você não depende do que você faz. Não depende das suas obras. Pastor, eu acho que hoje, Deus está me amando hoje, porque hoje eu fiz uma caridade. O amor de Deus não depende de você ser caridoso ou não. O amor de Deus com você não depende de você ser fiel ou não, ser leal ou não, ser santo ou não, crer nele ou não. Ele ama você mesmo quando você nem existia. Ele já te amava. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele já te amava. E lá no ventre da sua mãe, você tinha obra. Lá no ventre da sua mãe, você tinha fé. Lá no ventre da sua mãe, você era leal a Deus, você era santo. Você não tinha nada disso. E mesmo assim, Deus amava você. Agarre com essa palavra. Se algum dia vier na sua mente, ou Satanás tentar colocar na sua mente que Deus te ama menos porque você não foi fiel, que Deus te ama menos porque você fracassou, isso é mentira de Satanás. Diz para Satanás, Satanás, mesmo antes de eu ter obra, mesmo antes de eu nascer, desde a barriga da minha mãe, Deus já me amava. Na barriga da minha mãe eu não tinha obra, eu não tinha fé, eu não tinha nem comunhão com Ele, eu nem sabia que Ele existia e Ele me amava. Então entenda uma coisa, Deus ama você. Quando você peca contra Ele, Ele te ama. Quando você pisa na bola com Ele, quando você falha com Ele, quando você não cumpre o que prometeu, Ele ama você. Você é alvo do grande amor de Deus. Quando Deus começou a me amar, desde o ventre da minha mãe, mesmo antes de eu ser formado, Ele já me amava. Depois que eu nasci, Ele me ama. E até hoje Deus te ama e vai continuar te amando. Esse é o Deus que nós servimos. A segunda pergunta que eu respondi é, porque Deus me amou? Eu não tenho resposta. Eu simplesmente sei que Ele te amou. Um amor independente do que você tinha a oferecer. Porque muitas vezes as pessoas amam por interesse. Mas Deus olhou para você no ventre da sua mãe. Deus olhou para você no ventre da sua mãe. E o que é que você tinha para oferecer para Ele? Nada. Absolutamente nada. Quando Deus olhou para você, ainda um feto, um embrião, no ventre da sua mãe, você não tinha nada para oferecer a Ele. Você não tinha fé, não tinha lealdade, não tinha obediência. Mas Deus amava você, independente do que você tinha a oferecer. Ele amava você. E o amor que Deus tinha por você, lá na barriga da sua mãe, é o mesmo amor, do mesmo tamanho, da mesma intensidade que Ele tem por você hoje. Deus ama você. Agarre com esta palavra. Esta palavra do amor de Deus é capaz de destruir qualquer ansiedade, qualquer depressão. O amor de Deus se manifestou. Deus amou o mundo. O amor de Deus é sem acepção. Por que, pastor? Porque Deus amou o mundo. Deus não amou uma classe. O texto não fala, Deus amou as mulheres. Classe feminina. Deus amou os homens. Classe masculina. Deus amou os negros. Deus amou os japoneses. Deus amou o mundo. Quem é o alvo do amor de Deus? O mundo. Isso revela o amor universal de Deus. Ele amou o mundo. O amor de Deus é sem acepção. Sobre o amor de Deus liberado para o mundo, Deus não tem favoritismo. Deus não tem queridinho. Ele amou o mundo. Jesus morreu pelo mundo. É bem verdade que existe aí uma classe teológica, né, que diz que Deus amou uns e escolheu para ir ao céu. E outros Ele escolheu para levar para o inferno. Mas aqui diz que Deus amou o mundo. Ora, isso é lógico. 2 mais 2 é igual a 4. Aqui eu posso considerar o seguinte: se Deus amou o mundo, Ele quer salvar o mundo.
amou o mundo e Ele quer salvar o mundo, Ele quer perdoar o mundo. Deus salvou, Deus amou o mundo e quer salvar o mundo. O amor de Deus foi direcionado ao mundo inteiro. E Deus não tem favoritismo. Ele não faz acepção de pessoas. E o amor de Deus, ele é sem acepção. Todos. Às vezes as pessoas, quando começam a pecar, elas começam a pecar e elas vão ficando deprimidas por causa do pecado. E as pessoas ficam angustiadas porque pecou. E sabe o que é que elas pensam? Deus não me ama mais. E aí alguém pergunta, por quê? Porque eu pequei. Quem falou que quando você peca, Deus deixa de te amar? Pastor, mas o senhor não sabe o tanto que eu já pequei. Não importa. Deus amou o mundo e o mundo era inimigo de Deus. Deus amou o mundo que virou as costas para Deus. Deus amou o mundo desleal a Deus. O mundo que Deus amou era um mundo corrupto, mentiroso, invejoso, orgulhoso. Um mundo envolvido com prostituição, com idolatria, com assassinato, com homicídio, com pedofilia. Deus amou, Ele ama o homem. E o amor dele é sem acepção. Quarto, o amor de Deus é um amor sacrificial. O amor de Deus é um amor sacrificial. O que Deus sacrificou? O que Deus sacrificou para provar que nos ama? Ele sacrificou o seu filho, a vida. Ele deu a vida do seu filho. Ora, comprarmos as coisas com dinheiro, com ouro, com prata, não é tão difícil. Mas é difícil você comprar algo com a sua própria vida, porque a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. A coisa mais importante da vida é a vida. Humanamente falando, a coisa mais importante da vida é a vida. Mas Deus sacrificou a vida do seu filho e entregou por nós, por mim e por você. O amor de Deus, ele não é só sacrificial, ele é suficiente. O amor de Deus não é só sacrificial, ele é suficiente. Eu sei, o seu esposo te ama, a sua esposa te ama, seus filhos te amam. Nós precisamos de amor. O ser humano precisa ser amado. Mas você pode viver sem o amor de um outro ser humano. Você pode até viver sem o amor da sua mãe. Não diga que a sua mãe morrer. Você pode até viver sem o amor do seu marido, da sua esposa, do seu amigo. Mas nós não podemos viver sem o amor de Deus. O amor de Deus é suficiente. É por isso que ele diz ainda que o seu pai e sua mãe te deixem, te abandone, eu não vou te deixar. O amor de Deus, quem tem o amor de Deus, quem acredita nesse amor de Deus, quem entende, quem abraça esse amor de Deus, isso é suficiente. O amor de Deus preenche toda a lacuna em nosso coração. Nós podemos viver sem o amor do nosso amigo, do nosso irmão, mas não podemos viver sem o amor de Deus. O amor de Deus, ele é suficiente. E não podemos viver sem o amor de Deus. Sexto, o amor de Deus doou tudo. Deus doou tudo. Ele doou. Pastor, mas ele doou o filho dele? Sim, por nós. Mas ele doou tudo? Sim. Porque a Bíblia diz que ele doou o seu filho unigênito. Não havia no céu, Deus não tinha no céu 5 filhos. E Deus falou o seguinte, olha, eu tenho 5 filhos e eu vou doar um para salvar a humanidade. Não, ele doou o único que tinha. Ele só tinha um filho unigênito. E ele doou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o único. Olha bem, ele doou tudo o que ele tinha. Aí eu lhe pergunto hoje, para encerrar essa palavra. Diante desse amor de Deus, como devemos nos comportar? O que é que você vai fazer com o amor de Deus? Você vai desprezar o amor de Deus por você? Vai pisar nele? Ridicularizar o amor de Deus? Ser indiferente com o amor de Deus? O que é que vamos fazer com esse amor? O que é que vamos fazer com o amor de Deus? Você poderá fazer muitas coisas
ao sentir que Deus te ama. Mas uma delas, gratidão. Seja grato a Deus porque Ele te ama. Agradeça a Deus, em segundo lugar, obedecendo a Ele. Dizendo, Senhor, eu vou te obedecer por gratidão. Por saber que o Senhor me ama tanto. A partir de hoje, eu vou ser um crente melhor. Eu vou ser um cristão melhor. Não é forçado. Deus não quer forçar você a ser fiel a Ele. Ele quer que você seja fiel a Ele por gratidão. Por Ele ter dispensado esse grande amor para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família. O amor de Deus é um amor sacrificial. É um amor que doa o melhor. Agora eu encerro. Para você desfrutar deste amor, você precisa crer nele. Quando vier a tristeza, vier a dúvida, vier a incerteza, quando vier a depressão, lembre disso. Deus me ama e eu creio neste amor. Quando você não pode desfrutar de todas as bênçãos oferecidas pelo amor de Deus. Para você desfrutar dessas bênçãos fornecidas pelo amor de Deus, você precisa crer neste amor. Você precisa acreditar que Deus ama você. Ele ama a sua casa, a sua família. Eu já ouvi alguém dizer, olha, eu acho que fulano de tal não é de salvação. Eu não sei se Deus o ama. Deus ama todos. Se o teu marido não é crente, Deus ama ele e quer salvar ele. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ela está dizendo que Deus amou todos os descendentes de Adão. E Ele quer salvar todos os descendentes de Adão. Durma hoje com aquela paz interior. Deus me ama e quer o melhor para mim. Deus me ama e sabe o que é melhor para mim. Deus me ama e cuida de mim. Deus ama você. E é Ele quem cuida de você, que zela por você. É Ele que vai colocar você debaixo das asas dEle. E é Ele que tem cuidado de você nesses anos todos. E Ele fez isso porque Ele ama você. Agora, Ele não quer que você seja fiel a Ele por obrigação, mas por gratidão. Seja uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Por gratidão a Deus, porque Ele ama você. Porque Deus amou o mundo. E você faz parte desse mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus te guarde de todo